Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso projeto, a gente vai fazer agora aqui as ações aqui nos botões, todos esses botões aqui. Então, lembrando que a ação no banco de dados é realizada através desse componente aqui, ó, do client dataset. Então, ok? Então, antes de fazer as ações dos botões, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que abrir, tem que sempre ativar esses dois componentes aqui, ó, no evento active. Só que para evitar de ficar ativando toda hora, manualmente, a gente vai colocar isso no código. Então a gente vai colocar no evento onCreate do form e no onClose do form. Então vocês vão clicar no form, vamos ali em Event, onCreate. Então no evento onCreate a gente vai dizer para ele, para aquele primeiro componente que é o SQL Client Dataset Clients, ponto active, recebe true. Então a gente está ativando ele via linha de programação e o client também a gente ativa. True. E no evento onClose a gente faz o processo contrário, a gente fecha ele. Então vamos copiar aqui. No evento onClose, vamos colar o código. E aqui a gente vai colocar false, que é para fechar. Tá, aí sim a gente pode trabalhar aqui nos eventos dos botões. Então, primeiramente a gente vai dar um nome aqui nos botões, que é interessante, sempre pôr o nome. Então, o primeiro botão vai ser o btn incluir. O segundo vai ser o btn alterar. Btn cancelar. Confirmar. Btn excluir. E o btn sair. Então, colocado o nome, agora a gente vai trabalhar com os eventos. Então, a gente vai ativar aqui o evento onClick do botão, incluir. Então, aqui ele criou para a gente a procedure. Então, btn incluir, clique, e aqui o início e o fim da procedure. Então, aqui dentro a gente vai definir. Então, como eu falei que todo objeto, todo acesso ao banco de dados, toda manipulação no banco de dados a gente faz através desse componente aqui. Então é através dele que a gente vai fazer a inserção. Então no evento onClick aqui a gente vai dizer lá que o client dataset clientes ponto insert. Então a gente está dizendo para o componente entrar em modo de inserção e preparar para gravar dados lá na tabela. Tá, então vamos executar aqui para ver se tem nenhum erro. Cadastro cliente. Então aqui já tem um registro que eu coloquei para teste. Vamos clicar no botão incluir, vocês vão ver que ele vai limpar o campo aqui automaticamente. Por que ele limpa? Porque ele fica em modo de inserção. Ok? Então vamos voltar lá no código. Tá, depois de fazer a inclusão, ou a gente cancela ou a gente confirma a operação. Então a gente vai clicar aqui primeiro no botão confirmar, que seria o processo de gravação no banco. Então aqui ele abriu a procedure do btn confirmar e aqui dentro a gente vai pôr o código. Então a gente vai fazer da seguinte maneira: o client dataset cliente ponto post. Esse post vai gravar o dado, digamos assim, na memória do componente aqui, ó. E para gravar o dado fisicamente lá na tabela, no nosso banco de dados, a gente vai dar um apply updates. E aqui dentro o máximo de erro que pode ter, que é 0. Então esse aqui é o comando e os dois comandos utilizados para gravação efetivamente no banco. Então se eu rodar aqui, clicar no botão incluir, ele vai limpar, coloca um código aqui, nome qualquer, endereço, bairro, cidade, e clicar no confirmar, ó, ele gravou já esse registro lá no banco. Vamos verificar, então estou com o Expert aberto aqui
Aqui eu tinha aquele registro que eu coloquei, vou dar um commit para aquele outro dado que a gente acabou de cadastrar. Tá ok? Então vamos voltar lá no Delphi. O alterar ele só vai dizer para o sistema, para o programa, para o componente entrar em modo de edição. Então o código não é muito complicado. Então ativa o evento onClick. Vai lá, client dataset clientes.edit. Ok? O cancelar é o client dataset clientes.cancel. Cancela a operação. E o excluir é o client dataset clientes.delete. Vamos rodar. Cadastro cliente. Então aqui eu tenho aquele registro 23, se eu clicar no excluir, ele vai excluir, e se eu clicar aqui de novo, ele exclui outro registro. Porém, se eu fechar e abrir de novo, ó, os dados aparecem novamente. Tá, mas como que aparece? Se eu excluir e ele está voltando. Então, para excluir também tem que colocar aquele comando para gravar fisicamente na tabela, que é o client dataset clientes.apply updates. Então esse comando vai efetivar a deleção do arquivo, do registro lá no banco de dados. Então vamos rodar aqui de novo. Se eu excluir, ó, excluir, só que agora ele excluiu fisicamente do banco. Se eu entrar de novo aqui, ó, não tenho mais registros. Se eu for aqui no IBExpert mandar atualizar também, vai ver que foi apagado do banco mesmo. Ok? E no botão sair a gente coloca só o evento close. Então esses aqui são os comandos, os principais comandos aí para trabalhar com inserção, alteração, exclusão a banco de dados. Tá ok? Então a próxima aula a gente continua aí vendo mais operações aí no banco de dados. Até a próxima aula, tchau.